pressionado ainda. Certo? Você vai abrir? Não apareceu. Olá pessoal, nós estamos já colocando a live no ar e vamos aguardando o pessoal que vai chegando aos poucos, né? Nós vamos iniciar às 8 horas com a prece e vamos aguardar alguns instantes. Eu vou pra você colocar uma musiquinha pra tocar mais forte, não tá ouvindo. O pessoal já está chegando, né? Nós já temos vários amigos aqui conosco. Vamos aguardando. Nós iniciamos às 8 horas, né? Temos já vários amigos que estão chegando, né? José de Paula, Silvana Silva, Dona Cida, minha querida sogra lá de Sertãozinho. Nós estamos quase para iniciar. Olá pessoal, nós estamos aguardando alguns segundos, o pessoal está chegando e nós vamos iniciar a nossa live em alguns segundinhos.
nossa amiga Tatiane, aqui do Canadá. Então, excelente, pessoal. Nós vamos iniciar então oficialmente, né, a nossa transmissão. Nós estamos muito felizes, queremos agradecer a oportunidade, queremos agradecer a Patrícia e a todos os membros do Fé e Amor aí de Pirangi. É uma alegria muito grande nós podermos estarmos todos juntos para falar do Evangelho, para falar de Jesus. Quero aproveitar, né, mandar um abraço para vários amigos que nós temos na região toda aí, amigos muito queridos, familiares, e agradecer novamente essa oportunidade que nos é dada de trabalho e que nós o fazemos com muita alegria, com muita gratidão. Então nós vamos funcionar da maneira seguinte: nós vamos fazer a prece inicial, nós vamos fazer a nossa preleção e no final nós faremos uma prece pedindo o amparo e a proteção dos benfeitores para que nós possamos receber o auxílio, né, o passe, colocar a nossa água para fluidificar. É sempre uma boa ideia, né? Que nós coloquemos a água para fluidificar. No final nós fazemos uma prece com esse propósito, com essa intenção. E lembrando sempre que a palestra, a preleção é um momento em que, se nós nos concentramos, os bons espíritos podem nos ajudar, podem nos intuir, podem nos dar boas ideias, podem nos ajudar na solução de problemas. Então aproveitemos esses momentos para realmente nos concentrarmos e aproveitarmos essa oportunidade que os nossos amigos do Fé e Amor nos oferecem. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, mestre e amigo querido, nós iniciamos, Senhor, as nossas atividades espirituais desta noite, rogando ao Teu amor infinito que nos ilumine, que nestes momentos as luzes do mais alto caiam sobre nós, que nossos benfeitores queridos nos envolvam, nos visitem, que nossos lares recebam a alegria e o carinho destas presenças abençoadas. Que alegria, Senhor, estarmos reunidos em Teu nome. Que nesta noite de paz o Teu amor nos envolva, Senhor. Que a paz, a inspiração, os benefícios das energias superiores nos visitem. Nós somos infinitamente gratos, amigo querido, pelas bênçãos do Teu amor e da doutrina espírita. Nos abençoe a todos nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Nós vamos iniciar, então, a nossa preleção. Nós separamos para esta noite, coincidentemente, hoje é dia de São Pedro, né? E este grande apóstolo do Cristo merece, sem dúvida, a nossa reflexão, o nosso carinho, e que nós reservemos algum tempo para meditar nas suas experiências e na sua presença ao lado do Mestre.
Eu gostaria de convidá-los para uma viagem. Nós vamos voltar no tempo, nós vamos voltar a Israel no ano 31, 32, entre 31 e 32 da era cristã. E nós vamos voltar exatamente para uma província de Israel, a Galileia. E nós vamos voltar para esta província porque é ali que nós encontramos o Mestre Jesus. Ele está no auge do seu ministério, ele está no auge da sua ação missionária e ele se desloca a maior parte do tempo na região que nós chamamos de o Lago da Galileia, ou o Mar da Galileia. E esta região é, na verdade, este lugar é geograficamente realmente um lugar que nós podemos chamar de um mar, porque o Mar da Galileia é um grande lago, e quando nós falamos um grande lago, nós queremos dizer algo que realmente é de se perder de vista, que eles o chamavam de mar. Nós falamos de um lago que tem na sua parte mais estreita, mais ou menos aí uns 7 quilômetros de largura, na sua parte mais extensa, 14 quilômetros de largura, podendo alcançar até 14 quilômetros, e 21 quilômetros de extensão. Então nós estamos falando realmente de uma grande extensão de água, e é ali, né, nesse local que Jesus e seus discípulos moram. Jesus mora em Cafarnaum nesse momento. Ali também moram Simão, Pedro e André, João e Tiago, 2 irmãos, e são, na verdade, associados, né? Eles eram homens da pesca, poderíamos dizer hoje empresários, né, do ramo da pesca, porque eles tinham barcos, eram pessoas que tinham uma vida relativamente tranquila, porque não era todo mundo que possuía barcos na época, né? Tinham seu próprio negócio, e neste momento eles já haviam respondido ao chamado de Jesus, eles já haviam aceito o chamado de Jesus, e passavam, na verdade, muito tempo ao lado do Mestre, pescavam nos momentos que eram, né, eles podiam fazê-lo, mas eles se deslocavam quase sempre com Jesus. E nesse dia para o qual nós retornamos, Jesus está do lado oposto de Cafarnaum, do local onde ele morava. E ali na região de Betsaida, na região da Decápole, né, um grupo de 10 cidades que tinham uma característica mais grega. E nesta região ele havia feito naquele dia uma série de curas. Ele havia feito, quando eu disse que ele estava no auge do seu ministério, é porque ali naquele dia ele havia multiplicado, né, pão e peixes para alimentar a multidão. Havia curado paralíticos, havia atendido o povo, havia falado diversas parábolas que foram registradas pelos apóstolos. E nós temos naquele dia uma série de eventos, e no final do dia, quando a tardinha começava a morrer, né, a noite começava a aparecer, Jesus diz para os discípulos: vocês podem ir na frente. Eles não entenderam muito bem, porque para voltar para Cafarnaum, eles tinham que atravessar o lago, toda aquela extensão. E Jesus disse algo que eles não entenderam, né? Vocês podem ir, eu estou dizendo, podem ir. E diz o texto evangélico que ele insistiu para que os discípulos fossem. E ele explicou: eu vou despedir o povo. Provavelmente ele atendeu ainda as pessoas que estavam ali. Infelizmente, como os discípulos não ficaram, nós não temos registros, né? Porque provavelmente ele realizou mais curas, falou mais coisas, e nós não temos isso registrado, infelizmente. Ele disse: vocês podem ir, atravessem o lago, retornem a Cafarnaum, eu vos encontro mais tarde. Eles não entenderam muito bem, mas obedeceram. Tomaram o barco, né? Os barcos eram barcos que, segundo os arqueólogos, tinham aí 8 metros por 2,30, né?
Então eram barcos que cabiam até 15 pessoas, mais ou menos. E eles voltam, né, começam a travessia. Diz o texto evangélico que Jesus naquele momento ainda atende o povo. Quando o povo retorna com a chegada da noite para seus lares, Jesus sobe a uma montanha, a região toda ali do lago da Galileia, cercada por belíssimas montanhas e às vezes por grandes falésias. E ele sobe para uma dessas montanhas para orar, como ele tinha o hábito de fazer. Num certo momento, né, o barco já estava longe, e a região ali do Lago da Galileia é uma região muito característica, porque ela está numa depressão de 200 metros abaixo do nível do mar, cercada por montanhas que canalizam o vento quente e o vento frio quando chega à noite. E esses ventos se movimentam canalizados em redemoinho e começam a agitar a água e causam tempestades. Então, de um momento para o outro, aquela tranquilidade pode se tornar uma terrível tempestade. E é o que começa a acontecer naquela noite. Os ventos canalizados pelas montanhas começam a agitar as águas. Os discípulos estão mais ou menos na metade do percurso. As águas começam a se agitar com grande intensidade. Eles começam a se assustar. A noite já havia caído. Eles estão sobre uma imensa massa de água em plena escuridão. As cidades hoje em volta do lago são iluminadas pela eletricidade. Naquele tempo não havia eletricidade. Então eles começam, embora já estivessem acostumados com aquela travessia e com as tempestades repentinas, eles começam a se assustar. E no momento em que eles começam, como a entrar em pânico, um deles observa uma sombra que se desloca na água. E eles se assustam, porque os ventos sopravam forte. Os ventos levantavam a água, era noite, e eles não conseguiam ver direito, mas uma sombra, um vulto se movimentava sobre as águas. E naquele momento, eles começam a se assustar. Seria um fantasma? Provavelmente é um fantasma. E começam ainda a ficar com mais medo do que já estavam em função da tempestade. Naquele momento, eles ouvem uma voz, e essa voz é muito clara e muito firme e muito forte. Tenham calma, sou eu. E eles percebem, eles conhecem aquela voz. Embora a tempestade, eles conhecem aquela voz. Simão Pedro, o mais velho e condutor do barco, vendo que se tratava provavelmente de Jesus, ele faz um desafio. Senhor, se és realmente o Cristo, se você é realmente quem você diz ser, ordena que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus diz, e ele ouve aquela voz de uma maneira como ele nunca havia ouvido antes. Embora a tempestade, embora os ventos que sacodem a embarcação, ele ouve claramente na sua cabeça: Simão, venha. E ele sente naquele momento algo que ele nunca havia sentido na sua vida. É como se uma força poderosa tivesse tomado conta dele. Como se uma profunda energia o movimentasse. E no momento em que Jesus disse para ele, venha Simão, o mestre envia na sua direção uma profunda carga magnética, uma profunda sugestão que o coloca sob o controle do mestre, mas Jesus faz mais naquele momento. Ele diz, venha, e Pedro se movimenta, atravessa os 2 metros e pouco que o separava da borda, e ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. Naquele momento, Simão Pedro sente uma força que ele não conseguia explicar. Uma força imensa. Jesus havia despertado nele aquilo que um dia nós descobriremos que somos.
capazes de coisas extraordinárias. Jesus havia inoculado nele aquela força. E ele sai, e diz o texto do evangelista Mateus que ele caminha na direção de Jesus. Mas ele presta atenção por alguns segundos nos ventos. Ele presta atenção por alguns segundos nas águas. Ele olha para baixo e percebe que está sobre uma massa líquida imensa e escura, e ele perde a concentração e cai na água. Naquele momento, quando ele cai na água, ele ainda tem tempo de gritar: Senhor, salva-me. E em alguns segundos ele sente a mão de Jesus que segura a sua mão, que o traz para fora da água, e os dois entram no barco. Mal haviam entrado no barco e os ventos se acalmam. Eles chegam do outro lado. Aquilo acontece, este evento acontece entre as 3 e 6 da manhã. Eles estão mais ou menos na metade do percurso, continuam a jornada e chegam a Cafarnaum. E ali o povo tem notícia, ou a Tiberíades, se eu não me engano, e ali o povo tem notícia de que ele havia chegado, que ele havia chego, e a multidão logo o cerca, como fazia em todos os lugares. E a sua fama já era tanta que muitos disputavam a possibilidade de tocar a barra do seu manto. Tal o poder que saía daquele homem, tal a energia que saía daquele homem. Este evento, meus amigos, ele é profundamente significativo. Ele tem um significado muito, muito importante. Nós estamos, se nós olhamos o evento em si, bom, ele é extraordinário. Nós poderíamos analisá-lo, por exemplo, do ponto de vista das leis espirituais, que nos são explicadas, por exemplo, no livro A Gênese. Mas o nosso objetivo é extrair hoje com vocês o significado simbólico por trás desta passagem, porque ela nos fala muito. A primeira coisa que nós notamos é que eles fazem uma travessia. Eles deixam um lugar e vão para o outro. O que é que nós fazemos entre o nosso nascimento e a nossa morte? É uma travessia. O que nós fazemos entre o nosso nascimento e a nossa morte nada mais é do que uma travessia. Mas para essa travessia, não deixe o Cristo para trás. É lógico que nós sabemos que o Cristo disse: vocês podem ir, eu vos encontro depois. Mas procuremos não deixar o Cristo para trás. Quando a nossa embarcação partir, que nós tenhamos o Cristo a bordo, porque nós podemos ser pegos no meio do caminho por grandes tempestades. E essas grandes tempestades, nós todos já experimentamos essas grandes tempestades. A travessia de que fala o Evangelho, nós podemos simbolizar como sendo a travessia da vida. E nessa travessia há momentos de calmaria, há momentos de paz, há momentos de tranquilidade. Mas nessa travessia há momentos de profunda dor, sofrimento, problemas. Há momentos em que nós nos sentimos em crise. Então é o momento em que chegam as tempestades. A tempestade, nessa passagem, nós podemos dizer, simboliza para nós todos as provações, os momentos em que nós somos testados. Nós estamos com todo, o nosso passado acumulado, com toda a nossa história. E no momento em que chegam as provações, no momento em que a nossa embarcação é sacudida por ventos violentos, pela morte de um ente querido, a perda de um ente querido, por um filho com problemas, pelo desrespeito recebido, pela perda de um emprego, por uma crise financeira, ou quando nós somos atingidos por uma pandemia, que não temos a menor ideia de onde veio. Então nós sentimos que o nosso barco frágilzinho é sacudido.
E às vezes, como acontecia no Lago da Galileia, né, esse lago, há notícias de que em algumas tempestades as ondas podem chegar a 3 metros de altura. Então imaginem como o barco naquela noite sacudia. E não basta uma tempestade, ela acontece em plena noite, no momento mais difícil, quando nos falta a luz. Então nós notamos que neste momento acontece o fato de que eles divisam o mestre no meio da tempestade. E na nossa vida isso é extremamente importante, porque nós temos que ser capazes de reconhecer o mestre, ouvi-lo quando a tempestade começa a sacudir as nossas vidas. É neste momento em que nós temos que prestar atenção para encontrá-lo no meio da tempestade, porque se nós olharmos para o barco que sacode, se nós olharmos para os raios e trovões e para o vento forte, nós corremos o risco de afundar. Nesse momento, eles reconhecem Jesus, e Jesus diz com muita clareza: coragem, sou eu. Tenham calma, não se desesperem, sou eu. E o mestre fala aquilo, e eles sentem na voz do mestre o controle da situação. Notem que para a nossa visão limitada, pequenina, nós às vezes vemos, né, estamos vivendo no meio de um problema e nós temos a impressão que está tudo caindo, que o barco vai afundar, que nós estamos nos perdendo. Mas se nós ouvirmos a voz do mestre, notem que ele diz somente: coragem, tenham calma, sou eu. E se nós ouvirmos, prestarmos atenção, nós começaremos a ter uma percepção diferente do que está acontecendo. E é o que acontece ali. Nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 21, fala da importância de reconhecermos o Cristo, quando ele fala dos falsos cristos e falsos profetas. Quanta gente tem se perdido porque ouve o chamado de alguém que não é o Cristo. E aí, quando você sai do barco e põe o pé na água, você afunda. É importante reconhecermos o Cristo. E como nós reconhecemos o Cristo? Como nós reconhecemos as pessoas que são do Cristo? Pelas obras, pelos frutos. Nós vemos que há pessoas que não precisam falar muito. Elas trabalham, elas fazem, elas produzem o bem. E há pessoas que falam muito, mas quando olhamos os frutos, eles não estão lá. Agora é a nossa vida que está em perigo. Porque a pessoa pode falar o que ela quiser, fazer o que ela quiser, mas quando ela nos diz: venha comigo, é a nossa vida que está em perigo. Simão Pedro olhou, reconheceu o mestre, ouviu a voz e fechou um circuito com ele ali. Um circuito de grande intensidade magnética. Jesus mostrou ali que ele manipulava não só seu corpo, mas os elementos. A doutrina nos explica que ele não é só um grande espírito evoluído, ele é o construtor do nosso planeta, que nós podemos, como nossos irmãos católicos, considerar como um Deus. E ele mostra que tem o controle da situação. E Pedro ouve o mestre e se desloca na direção dele. Mas e se não fosse o mestre? Então a importância de reconhecermos, de ficarmos no estudo, de estudarmos com frequência a doutrina e os evangelhos, para podermos diferenciar quem vem do Cristo, quem não vem do Cristo. Naquele momento, Simão Pedro sente o poder do mestre. Ele sente seu corpo se tornar mais leve, ele se sente um Deus, porque há toda aquela fé, toda aquela coragem, todo aquele poder, o Senhor comunica a Simão Pedro. Quem de nós sairia de um barco, no meio de uma tempestade, numa noite, em que o barco chacoalha com ondas imensas? Quem de nós teria coragem? Nós lembramos muito de Simão Pedro pelo ato da negação
em um momento que se aproxima da crucificação, mas ele é um dos discípulos que dá um testemunho de coragem e de fé extraordinário nesse momento. Porque ele sai do barco, meus irmãos. Ele sai, meus amigos. Ele caminha sobre a água e ele sente o poder do Mestre. Mas ele desvia os olhos. E ele afunda. Então, este é um outro ensinamento muito importante. Jesus diz: coragem, sou eu, tenha calma, sou eu. Se nós continuarmos olhando para o Mestre no meio da tempestade e nós não perdermos o contato com ele, nós atravessamos a tempestade e realizaremos coisas que nós não acreditamos. Resolveremos problemas e veremos os problemas se resolverem, porque nós estamos em conexão com o Mestre, nós estamos ligados a ele, nós estamos fechados num circuito mental e emocional com o Mestre. Nós nos colocamos sob a sua tutela. Então não há nada a temer. Simão Pedro, naquele momento, experimentou uma fé e um poder que ele veria mais tarde. Algumas outras vezes ele veria aquilo, não com aquela intensidade. Mas ele veria aquilo quando Estevão entrega sua vida e é apedrejado por ordem de Paulo de Tarso. Ele o vê num estado de êxtase. As pedras o machucam, fazem sangrar seu rosto, sua cabeça, seu corpo, mas há uma tranquilidade na sua alma, porque ele está em conexão com o Mestre. Ele verá o mesmo em Tiago, que é esquartejado em praça pública em Jerusalém, e ele verá muitos anos mais tarde essa mesma fé em centenas de cristãos que dão as vidas nos circos romanos. Jovens, mulheres, pessoas de todas as idades, que se entregam nos círculos romanos e alguns entram num estado de tamanha concentração e fé que as feras não ousam atacá-los. Há um livro no qual se descreve a história de um jovem cristão chamado Pancrácio. E conta-se que ele foi colocado no circo, era amigo de Sebastião, mais tarde famoso São Sebastião, eram amigos, e ele, quando é colocado diante das feras, ele começa a orar. E ora tranquilamente, ora com fé, e as feras o circundam, atacam os outros, mas não conseguem atacá-lo. Deixam entrar uma pantera que estava esfameada há vários dias, e ela anda de um lado para o outro. E ele, percebendo que não ia ser atacado e que não ia poder se tornar um mártir, ele para a prece e caminha na direção da pantera, como se deixando atacar, e ela o ataca. Então Simão Pedro veria esse poder e essa fé, e este poder e essa fé é o que impressionou o mundo e impressionou aqueles que foram se convertendo ao cristianismo, porque eles estavam diante de algo que nunca se havia visto na história da humanidade. Então, assustar-se, tirar os olhos do Mestre é tudo que nós não devemos fazer. Nós não devemos jamais tirar os olhos do Mestre. Se nós olharmos para os problemas, para a tempestade, para os ventos que sacodem, nós perdemos a concentração e aí nós corremos o risco de afundar. Mas no momento em que nós fazemos isso, ainda nós temos salvação. Porque quantos de nós, vivendo na nossa rotina de trabalhos, de estudos, às vezes esquecemos o trabalho. Hoje tem estudo, mas não é tão importante assim. Hoje é o dia de evangelho, mas nós temos uma festa. E nós vamos criando desculpas e vemos companheiros que vão se afastando, as outras atividades começam a ficar mais importantes. Este é o momento em que nós perdemos a conexão. E aí nós corremos riscos, porque quando a tempestade bate, nós não temos mais o olhar do Mestre. Nós estamos desconectados. Mas se esse momento chegou,
Simão Pedro dá um segundo exemplo de fé. E ele diz e grita forte: Senhor, salva-me. E Jesus o segura pelas mãos e o levanta da água. Então, nessas idas e vindas das nossas vidas, se nós erramos, se nós nos desviamos do caminho, se nós cometemos faltas deste ou daquele tipo, se nós perdemos a fé, se nós nos afastamos da fé, nós podemos sempre gritar: Senhor, salva-me. E Ele ouve, se o grito for sincero, se ele vier do nosso coração. Então, naquele momento, Pedro dá um segundo exemplo de fé, na mesma noite. E eles acabam a travessia. Então nós vemos que essa passagem do Evangelho é belíssima. E neste dia de São Pedro é muito interessante lembrar a fé desse grande apóstolo, deste grande condutor da cristandade, deste que o Senhor colocou como cabeça da sua igreja. Nós vemos ali a fé de um homem que confia absolutamente no Cristo. Ele não só reconheceu o Cristo, mas ele entregou-se totalmente ao Cristo. Quantos de nós, meus amigos, teríamos a coragem de ouvir alguém que nos grita do meio de uma tempestade: venha? É óbvio que nós temos nesta belíssima passagem do Evangelho uma série de símbolos, né? Por exemplo, os discípulos estavam acostumados à travessia daquele mar. E este grande mar, ele pode simbolizar a soma das nossas experiências. É o nosso passado, são as nossas múltiplas existências, as nossas múltiplas encarnações, nas quais nós vamos acumulando experiências, sabedoria, inteligência, desenvolvendo as asas, né, da moral e da inteligência para o grande voo da libertação que um dia daremos. Mas nesse caminho, nós vamos acumulando experiência e os discípulos, os pescadores, tiravam o sustento daquelas águas. Então aquelas águas eram também boas. O nosso passado de experiências, né, esse grande mar, representa esse lado desconhecido nosso, que nós perdemos ao encarnar, a memória das nossas encarnações. Mas nós precisamos atravessar por estas águas, e elas podem ser muito perigosas. Por que elas podem ser perigosas? Porque no momento da tempestade, nós podemos ser tragados pelos velhos padrões do nosso passado. A embarcação representa a nossa consciência desta encarnação, deste momento. Mas dentro dela, há toda a experiência acumulada. Nós estamos sobre a água das nossas experiências do passado. Mas no meio da tempestade vem o teste. Nós ouvimos as águas e prestamos atenção nas águas e no vento e nas tempestades que nos convidam a afundar de novo nos velhos padrões e nos velhos erros. Ou nós ouvimos o Cristo. Essa é a nossa escolha. Essa é a escolha das nossas encarnações. Nós ouvimos o chamado do passado, representado por aquela tempestade que pode nos levar de novo a afundar nos mesmos erros. Ou nós ouvimos o Cristo que nos chama para uma caminhada nova, para a renovação. Então notem que a nossa consciência é aquele barco chacoalhado pela tempestade, chacoalhado pelas provações. E como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, quando trata das ocupações e missões dos espíritos, nos alerta para o fato de que nós não viemos para esta encarnação, para um passeio. Emmanuel nos alerta dizendo: nós não viemos para uma estação de repouso e de passeio. Nós viemos para acertar as contas com o nosso passado e construir um novo futuro.
O passado é aquela massa de água escura da qual nós tiramos a experiência e os peixes que nos alimentam. Pode ser útil e leva ao nosso barco. Nós não podemos caminhar deixando o passado, ele faz parte da nossa caminhada. Mas no meio da tempestade, esse passado é perigoso, porque ele nos convida a afundar de novo nos mesmos padrões do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da rebeldia contra as leis divinas. Então, amigos, nós vemos nesta belíssima passagem uma série de elementos importantes para a nossa reflexão. Nós convidamos a todos vocês para que reflitam e para que reflitamos juntos sobre esses elementos belíssimos do ensinamento evangélico. Nós finalizamos a nossa preleção, o nosso bate-papo dessa noite. Tínhamos um tempo de 30, 40 minutos que vai se encerrando, que vai se escoando. E nós gostaríamos de lembrar nesse finalzinho da importância de gritarmos para Jesus. E se for o caso, gritar literalmente: Senhor, salva-me. Senhor, salva-nos. Não nos deixe afundar nos velhos erros. Nós já conhecemos essas águas. Nós já sabemos o resultado do nosso egoísmo, das nossas vaidades. Nós já passamos por esse caminho. O que nós não fizemos ainda é escutar a voz dele na tempestade. Calma, tenha calma, sou eu. E aquilo pacifica as nossas almas. Aquilo pacifica o nosso coração. Aquilo traz a paz para o nosso interior. E aquilo que parecia uma grande tempestade, diante da fé e do poder que ele inocula na nossa alma, que ele transfere para a nossa alma, passa a ser um pequeno problema. Porque nós estamos com ele. Nós temos a conexão com ele. Cada reunião, cada dia de palestra, cada dia de estudo é a nossa conexão com o Mestre. Cada leitura do Evangelho, das obras espíritas ou evangélicas, é a nossa conexão com o Mestre. E na hora da tempestade, é desta conexão que virá a lembrança que vai nos dizer: calma, a tempestade passa. Calma, sou eu. Então, amigos, nós pedimos a esse Mestre querido que nos abençoe, que nos ampare, que ampare a todos os nossos amigos que acompanham agora essa atividade espiritual. E nós agradecemos a oportunidade de estarmos com ele. E nós o convidamos para a nossa embarcação, para a nossa vida, para que a nossa travessia seja uma travessia menos perigosa. Nós agradecemos ao Mestre e pedimos a ele que nos abençoe a todos. Muito obrigado e muita paz. Nós vamos encerrando então as nossas atividades, convidá-los a todos para a nossa prece final. Lembrem-se de deixar, um copo ou uma garrafa de água para a fluidificação, porque este é um momento em que os bons espíritos podem nos auxiliar, visitar os nossos lares, transmitir o passe. Então vamos orar. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós nos ajoelhamos, Senhor, diante de Ti. Sentamos naquela praia e vemos a barca de Simão Pedro, da qual falavas à multidão. Ouvimos, Senhor, a Tua voz doce que fala com firmeza, convidando-nos para um festim diferente.
Ouvimos, Senhor, nos recessos da nossa alma, a tua voz tranquila e doce. Tende calma, sou eu. Nós ouvimos, Senhor, e agradecemos as bênçãos que as tuas mãos derramam sobre nós. Pacifica o nosso coração, Senhor. Visita os nossos lares, ampara os nossos amigos e familiares. Fluidifica e energiza os nossos corpos, a água, os nossos lares. Mestre querido, como aqueles 2 discípulos na estrada de Emaús, nós te dizemos, Senhor, como é bom, Mestre, partilharmos o pão na tua presença. Que a doçura do teu amor, Senhor, diminua o fardo das nossas dores, dos nossos erros. Tende compaixão, Mestre, das nossas almas cansadas e ajuda-nos, Senhor, a retomar o caminho. Como ovelhas que ouvem à distância a voz do pastor, nós te pedimos, não nos deixes, Senhor, perder o rumo. E que na travessia da vida nós possamos, Mestre, ouvir sempre a tua voz. Mestre amigo, abençoe-nos, Senhor, a todos. Que a paz visite as nossas almas. E receba, Senhor, a gratidão dos nossos corações em festa, porque temos o privilégio de conhecer o teu Evangelho pelos olhos abençoados da doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco, Mestre, hoje e para todo sempre, Senhor. Que assim seja, amigo querido. Então, amigos, foi um grande prazer, uma grande honra. Eu não sei se consigo ver aqui os amigos que estão presentes, mas agradeço de coração a todos vocês que acompanharam, agradeço a Patrícia, aos nossos amigos do Fé e Amor, por esses momentos de espiritualidade, de carinho, que todos nós partilhamos com grande alegria. Então deixo aqui o meu abraço carinhoso a todos aqueles que nos acompanharam, vejo alguns aqui, né, a Lourdes Amprônio, vejo o Alexandre, enfim, há muitos amigos queridos, e eu agradeço a todos vocês com muita alegria no coração. Um grande abraço, muito carinhoso a todos, fiquem com Deus e muita paz a todos nós.